Vou contar um pedaço da minha história aqui sobre a questão de leitura, bem rápido. Até os meus 22 anos de idade, eu tinha ojeriza de leitura. Posso falar ojeriza, porque me dava até arrepio. Eu não conseguia passar de 5 linhas de uma leitura. Tô falando sério aqui. Eu não sei se tem alguém aqui que também não gostava de leitura. Se você não gostava de leitura, escreve pra mim aqui, né? E basicamente eu não gostava. Eu lembro de uma professora de história, o nome dela era Alzira. Ela ficava pedindo lá pra gente ler, escrever, e eu ficava riscando no meu caderno. Cara, que viagem a minha. Com 22 anos de idade, eu comecei a entender que eu precisava de verdade de leitura. Eu comecei a ter mais amigos que começaram a ter sucesso. E essa galera começou a falar, cara, você precisa de ler, você precisa de ler, você precisa de ler. Eu falei, pô, quer dizer que realmente pra eu ter o que eu quero, eu preciso de ler? Gente, olha só. Eu fui na internet e falei, cara, eu preciso de aprender alguma forma. E tinha um cara que ele falou o seguinte, ó, eu vou trabalhar lendo, a pé. Eu falei, cara, como que o cara vai trabalhando a pé, lendo? Aí eu falei pra minha esposa, naquela época eu morava na 504 Sul de Brasília. Eu peguei peguei um livro, todo mundo falava, não, você tem que ler o livro Pai Rico e Pai Pobre. O livro Pai Rico e Pai Pobre. Eu falei, livro Pai Rico e Pai Pobre, cara, eu tenho que ler, mas eu começava a ler aquele trem e dormia e não dava. Cara, não pode, eu tenho que aprender a ler essa parada. E o cara falou assim, ó, vai trabalhar. Eu também não gostava, ele teve uma história meio parecida com a minha. Eu fui trabalhar e não tinha como eu dormir. Eu falei, cara, realmente não tem como eu dormir. Realmente não tem como eu dormir. Aí eu falei, vou fazer. Falei pra minha esposa, falei, ó, eu vou trabalhar a pé amanhã e eu vou lendo. Ela pensou que eu tava doido. Uai, como assim? Eu falei, não, eu vi um cara aí que você sabe que eu tô nessa de agora quero mais coisas na minha vida, eu acredito que minha vida pode ser mais, e se é para ser leitura, eu vou dar um jeito. E eu trabalhava longe, trabalhava no anexo do Ministério do Exército. Pois bem, encurtando essa história grande, os meus primeiros 3 livros saíram dessa experiência. Aquele dia, exatamente, eu lembro como se fosse hoje, eu abri naquele portão, que era um lugar assim, se você fosse pensar, cara, era um apertamento muito ruim de ventilação, era um lugar muito ruim na 504 Sul, era um apartamento muito ruim. Mas eu falei, nós vamos sair daqui, e a questão de leitura é essa, então beleza. E aí, eu saí e fui lendo. Cara, aquele dia eu falei assim, como as pessoas não sabem o que tem nesse livro, Pai Rico e Pai Pobre. Como alguém não fala pra gente que, primeiro, sobre finanças. Quem ensina finanças pra gente? Cara, quando eu li aquele livro pela primeira vez, eu devo ter lido esse livro mais de 22 vezes. Muito mais. Virou realmente um livro de cabeceira. Quando eu li aquele livro, eu falei, cara, existe outra forma de ganhar dinheiro de verdade sem a gente se sacrificar dessa forma. Um dia eu fui tomar café. Eu saí da onde eu trabalhava, fui tomar um café, conversei ali um pouco mais com o pessoal, tal. Quando eu voltei, alguém falou assim, tá demorando no café, hein? Cara, a gente não precisa de passar por isso. Naquele dia eu falei, cara, tá errado. Tá errado. Não é possível que tem que ser assim. E começou a mudar na minha cabeça. Eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Depois já estava mais acostumado com a leitura. Li o livro Segredo da Mente Milionária, que aí foi um boom na minha cabeça. Comecei a querer explodir para fazer alguma coisa nova. E eu tô falando isso aqui agora porque talvez você esteja começando uma coisa nova. E se você está começando uma coisa nova, você precisa se preparar. E eu vou falar por quê. Porque nós fomos preparados a não estarmos preparados. Nós fomos ensinados na escola que pra gente ganhar dinheiro de verdade,
A gente precisa primeiro grau, segundo grau, faculdade, depois a gente pensa, mas depois é só a gente, é mano a mano. Eu fiz muito curso lá do Sebrae e tal, aquela coisa toda. Coloquei um monte de empresa e fechei as empresas, quebrei 8 anos pagando empréstimo. Alguém me ensinou isso? Então, você precisa se preparar. E eu vou falar por quê agora. Porque você tem que... Eu nem comecei a falar de Amazon aqui ainda não. Hoje o bicho vai pegar aqui, a gente vai falar de um monte de coisa, mas eu preciso falar isso pra você. Porque não adianta você entrar na Amazon agora, ou qualquer outro dia, ou em qualquer outro projeto. Não, eu vou vender cachorro quente e salsicha na rua, mesmo que seja isso. Se a gente não virar a chave, não vai adiantar. Você vai entrar num curso de inglês, você vai sair. Você vai entrar num curso para fazer empreendedorismo, você vai sair. É por causa disso aqui, ó. Exatamente isso aqui. E eu preciso de falar isso pra você porque é o nosso começo. A gente precisa de se mobilizar para isso. Parece besteira, mas não é. Tô falando sério. E quando eu falo de falar de besteira, mas não é, um dos meus mentores é o Carlos Wizard, né? Um dos poucos bilionários do Brasil. Eu tive a grata surpresa de estar junto com ele. Ele, num dos treinamentos dele, ele mostrou um vídeo meu. Carlos Wizard, o cara que criou o Wizard. Sócio do Flávio Augusto, né? E eu tô falando aqui de carteirinha junto com ele. Essa coisa de o que a gente tem que mudar aqui na nossa cabeça. Então leia, tá? Eu vou falar só mais um caso pra gente já entrar na parte da Amazon, que foi o do Tony Robbins, tá? Quando eu tive contato com Tony Robbins, embora se você for ler o livro O Poder Sem Limites, Tony Robbins é dessa grossura, você já tem que estar bem mais preparado de leitura, tem que gostar de leitura, porque o livro é tenso, né? E eu lembro que o Tony Robbins, e eu pude fazer um treinamento com ele há pouco tempo, e ele contou pra gente mais próximo sobre essa questão da conversa dele. Eu gostaria de compartilhar com você, porque talvez você esteja numa situação dessa e precise saber o que eu vou falar aqui agora. O Tony Robbins, ele era pobre de marré, né? E um dia, aqui nos Estados Unidos, o Thanksgiving ele é muito forte, né? É um momento que a gente quer agradecer e tal. E no dia de Thanksgiving, tinha um vizinho do Tony Robbins, sabia que eles não tinham dinheiro e que eles não tinham nada para comer. E nesse dia o Tony Robbins estava em casa pensando assim, nossa, a gente podia ter uma cesta. Sabe o que aconteceu? O vizinho do Tony Robbins bateu na porta dele com a cesta pro Thanksgiving. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Na hora que ele abriu a porta, o pai abriu a porta, olhou pro cara e falou assim, eu não preciso disso. E o Tony Robbins falou, ele mais próximo da gente, falou assim, eu olhei pro meu pai, eu falei assim, e o Tony Robbins falando, como que a gente não precisa, se a gente não tem a ceia? O vizinho ele estava tão ávido por colocar isso pra dentro, que ele colocou o pé na porta, o Tony Robbins falando pra gente, colocou o pé na porta, empurrou a porta e falou, se você não for fazer por você, faça pelos seus filhos. O Tony Robbins disse que que o pai dele fez uma cara tão feia, que ele ficou com tanta raiva, que ele bateu a porta no vizinho e a comida caiu do lado de fora. O que aconteceu? Eu vou falar o porquê que eu tô falando dessa história do Tony Robbins. O Tony Robbins subiu pro quarto dele e falou assim, eu nunca mais vou passar por isso. E a partir daquele momento foi uma das coisas que me tocou a ler. Por isso que eu tô vindo aqui falar isso com você. Uma das coisas que me tocou até a leitura foi o Tony Robbins falando que ele se enfurnou nas leituras de uma forma insana. E foi exatamente o caminho que eu fiz. Quando eu decidi mudar de vida, eu entrei nos livros de uma forma inacreditável. Tá? Então se você está me escutando agora e de alguma forma isso entrar para você, se tiver uma pessoa que eu puder ajudar aqui, a daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, você lembrar dessa conversa que a gente teve hoje sobre leitura, você começar com o livro Pai Rico, Pai Pobre, depois você vai para o Segredo da Mente Milionária, e aí tem vários livros, né? Eu poderia aqui indicar vários livros. Talvez o terceiro
seria o homem mais rico da Babilônia, tá? Que já é uma coisa que já te fortalece no fato de você saber a importância de gastar menos e guardar mais, que o Tony Robbins fala muito bem sobre isso, né? Então, se você puder começar por esses livros, o pessoal falando do Napoleão Hill, eu li tudo do Napoleão Hill, literal, eu não sei se eu posso falar tudo porque ele tem muitos, né? Mas eu acredito que eu li quase todos do Napoleão Hill. Basicamente, Napoleão Hill é muito bom para mudança de mentalidade, tá? Uma deles é esse, Quem Pensa Enriquece, é muito bom. Eu gosto muito desse livro. Mas se você ler Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, já vai ser algo assim, inacreditável. Você vai começar a entrar num novo patamar. Esse é o primeiro. O segundo é ambiente. Ambiente. Tem um livro chamado A Força de Vontade Não Existe. Do começo até o meio desse livro, quase que eu desisti de ler esse livro, porque ele metia muito pau em autoajuda, aquela coisa, e putz, eu me ajudei tanto com essas coisas, até fiquei assim, eu falei, cara, será que eu vou terminar de ler esse livro? E A Força de Vontade Não Funciona, tá? O nome certinho do livro. A Força de Vontade Não Funciona. Só que foi uma pessoa com muito sucesso, um muito amigo meu, Cristiano Cavalcante, ele falou, cara, lê esse livro. Do meio pro final o negócio ficou forte, por causa do ambiente. E aí eu quero falar pra você agora da Amazon. É online, não é? Tenha o seu lugar. Não faça a Amazon na cozinha que você comia antes, no sofá que você sempre sentou. Você precisa de pegar para você esse negócio como você mesmo, pro seu negócio, sabe? Mesmo que você entre como pessoa física, pense como pessoa jurídica. Essa é a primeira coisa que eu poderia falar para você. Você separar um espaço para o seu negócio. Você reservar um espaço. Eu lembro que quando eu comecei, era muito barulho em casa, me chamando o tempo todo. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Como é que vai fazer agora 13 anos que eu estudo como sair de um lugar e para ir para outro lugar, né? Eu gosto disso. Eu gosto de ajudar as pessoas realmente saírem de um lugar e ir para outro lugar. Já vai ter 13 anos aí agora. E eu coloquei um papel na porta. Não fale comigo agora. Estou trabalhando. E eu coloquei grande na porta. Naquele momento até um impacto para a família, né? Poxa, mas ele já está aqui em casa. Se ele pode ficar aqui, pode me chamar. Não, mas eu sei que ele está trabalhando, mas será que ele não pode me resolver só isso aqui comigo? Gente, e só essa desconexão, bateu na porta, ou te chamou, ou não, vem aqui, é rapidinho. Isso vai te atrapalhar. Agora, eu não estou falando que você precisa de trabalhar o dia inteiro. Mesmo porque, quando a gente trabalha online, a ideia é que você tenha mais tempo para as coisas que você gosta. Porém, contudo, entretanto, no começo, por isso que eu nunca vendo facilidade. Não, é fácil, é só sentar aqui e deixar a coisa acontecer. Não, vai ter problema? Vai! Se você vendesse cachorro quente, você ia ter problema com alguém que comeu e não se sentiu bem. Então, presta atenção comigo aqui. Separa um espaço para você. Se vai ser com a Amazon, eu não sei com o que é. Você quer realmente ter resultados? Se você puder ler esse livro, A Força de Vontade Não Funciona. Eu gostei do meio pro final. Da forma com que ela mostra isso. E eu me formei nessa parada. É uma coisa que eu gosto, que é de imersão, né? Ah, eu não tô achando produto, não vi isso, aquilo. Imersão, 3 dias. A minha primeira imersão foi quando eu falei assim, eu vou encontrar 3 produtos muito bons. Eu fiquei sexta, sábado, domingo. Eu falei, enquanto eu não tiver 3 produtos muito bons, eu não saio daqui. Cara, foi uma das melhores imersões da minha vida. Eu achei 5 produtos. Hoje, eu tenho um olho de águia para pesquisar produto que você não imagina. Eu tava procurando produto pra maratona. E, gente, eu coloco mesmo, não tô nem aí. Foi os melhores produtos que eu achei.
Tô nem aí, coloco lá na hora, no dia. Procurei no dia. Quando eu procurei os produtos, quando eu fui colocar na calculadora, eu vi o lucro, eu falei, cara, isso é muito louco. Eu vou colocar pra galera. Eu coloquei pra vocês. Pra vocês verem lá como é que a gente pesquisa, como é que a gente faz essa parada toda. Então é um passo a passo para você se desenvolver. Então a primeira coisa é ambiente. Na verdade, a primeira coisa é mentalidade, é o mindset. Você vai ter que se resolver com você mesmo, porque muitas vezes você vai ter essa conversinha entre você e o seu mindset. Será que dá? Será que não dá? Ai, tal fulano me falou isso, tal fulano falou aquilo. Então o que você precisa de fazer? Primeiro, se fortalecer, colocar uma meta. Cara, eu vou mandar uma caixa para a Amazon, 15 produtos no mínimo. E é mais específico de 15 a 80, mas o mínimo, a pergunta era, qual é o mínimo que você tem que enviar? E eu falei lá o porquê isso. Por que enviar 15? Porque a Amazon tem uma parceria com o PS e vai ficar bem mais barato para você. Uma faixa de 50 cents por produto. Eu mostrei lá na calculadora, né? Como que você colocava isso, aquela coisa toda. Então, olha só. O que acontece? Você tem que enviar a primeira caixa. Tem que dar esse primeiro passo. Por quê? Se sua meta, a primeira, já vou falar um negócio aqui, ó. Não entra nesse negócio já falando assim, vou comprar uma mansão daqui 2 meses. Não é assim. Agora, uma meta que você pode fazer é o seguinte. Eu acabei de entrar na Amazon. O que eu faço agora? Coloco uma meta. Qual meta? Vender um produto. Um produto. Fazer uma venda. Ai, Fábio, mas tentei isso, não me responderam, tentei aquilo. Se você realmente quer ser Amazon Hunter, se você quer seguir uma metodologia que eu desenvolvi algum dia, a primeira coisa que você tem que fazer para realmente ter sucesso é deixar de externar as coisas. E isso eu aprendi com o Tony Robbins. Você pode ler no livro Poder Sem Limites. Foi uma das coisas que mais fez o Tony Robbins ganhar dinheiro e ser hoje quem ele é. Talvez, eu não sei se tem alguém aqui na nossa conferência, na nossa live, que não conhece o Tony Robbins, o Anthony Robbins. Se você não conhece, você precisa estudar um pouco para conhecer uma galera boa, de crescimento. É um dos nomes de influência maior do mundo, Tony Robbins, né? E aí, é o seguinte, o que é não externar? É você apontar para você. Cara, quando eu mudei essa chave na minha vida, foi inacreditável os meus resultados. Eu parei de falar, não é culpa do governo, ai, mas é o governo que não sei o que eles fazem por isso. Primeiro que eu já tem anos que eu não vejo essas coisas, né, de política, de nada. Meu foco é para crescimento. Porque é assim que eu vou ter tempo com a minha família. Se eu não parasse para pensar nisso antes, eu estaria lá chorando. Ah, mas é o governo. Ah, mas ele não me respondeu. É o seu negócio. Quando você entender que é o seu negócio, você vai atrás de uma forma diferente. Vai no Google procurar, vai procurar na Amazon, é o seu negócio. Aproveita o curso. Quem está fazendo o curso? Do que tem melhor do curso, pelo amor de Deus. Porque não vai ser só a Amazon que você vai ter problema, não. Você vai ter problema com qualquer coisa que você vai fazer. Ah, eu decidi vender bateria. Vai falir. Porque você não mudou a mentalidade. Então leia o livro O Poder da Mente... tantos poderes, né? O Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Se você tá querendo... Ai, mas eu mandei mensagem e não me responderam. É porque eu paguei. Enquanto... Eu vou falar... Cara, eu não vim aqui pra falar o que vocês querem. Tô falando sério agora aqui. De verdade mesmo. Eu acredito que a realidade do mundo não dá pra ficar colocando sol, tampando o sol com a peneira. Não tem como. Na verdade, não tem como. Não tem como. Eu não posso tampar o sol com a peneira aqui pra vocês. A realidade não é assim. A realidade é que enquanto você não mudar isso, nada na sua vida vai... Ah, Fábio, mas eu já tive resultados anteriormente. Que resultados são esses de verdade pra você? Por que você está procurando outras coisas, então? Porque é o seguinte, o resultado que você tem aqui é 5 anos atrás do que você fez lá atrás. Decisões que você teve.
E se literalmente você não mudar isso, só vai ter um caminho. Desistir daqui 2, 3 meses. Não, Fábio, eu vou queimar sua língua, eu não vou desistir em 2, 3 meses. Passou mais um pouquinho, desistiu. Porque você não gerou o item mais importante para o empreendedor. Chamar para ele a responsabilidade. Quando eu aprendi isso, quando eu aprendi que se eu puxasse para mim, e depois eu aprendi como que eu podia delegar isso, em vez de delargar. Eu era a pessoa que gostava de fazer tudo. Depois que eu aprendi a delegar, meu Deus do céu, como as coisas cresceram de uma forma estratosférica. Mas antes de delegar, você tem que fazer isso aqui na sua cabeça. Entender para você. Eu sou dono desse negócio e ninguém me tira. Quando você fizer isso, tudo vai mudar. Ah, mas não me responderam. Beleza, mas eu vou procurar aqui em outro lugar, já desenvolvi, já vou atrás, eu ligo, eu faço. Aí a coisa mudou totalmente. Porque você aproveitou o que tinha de bom no que você se determinou a fazer. No nosso caso, o nosso curso é aprender a encontrar os melhores produtos e a vender mais rápido com maior lucratividade. Qualquer coisa que seja além disso, a gente tem a Amazon do nosso lado. Acho que as pessoas ainda não entenderam essa parada. Tanto que isso é poderoso. E não foi à toa que eu me dediquei no curso do Amazon Hunter. Deve ter mais de 16 horas de curso. Mas é porque eu decidi fazer assim. Eu preferi fazer o seguinte. Fazer um curso que mesmo quem não mexa com informática dê conta de fazer. Porque eu já fazia isso antes para outras pessoas. Eu criava manuais. Então é assim, clica aqui, agora clica aqui, agora clica aqui. Então eu prefiro fazer isso. Né? Então, é esse o desenvolvimento que para você que está começando, você tem que mudar a cabeça. E de imediato. Porque se você não muda agora, o que você vai fazer? Então esse é o momento, alguém tem que te falar essa parada. Um dia me falaram, isso doeu em mim. Um amigo meu chegou na rua, o nome dele inclusive é Fábio, tem mesmo xará meu. O pessoal a gente chama ele de Binho. Ele estava na rua. Ele falou, Fábio, você trabalha tanto que não tem dinheiro não tem tempo para ganhar dinheiro. Olha a frase de novo. Fábio, você trabalha tanto que não tem tempo para ganhar dinheiro. Aquele dia foi um domingo, eu estava de terno e gravata saindo de manhã para trabalhar no domingo. 3 empregos. Então, começa a modelar um negócio para você. Entenda como você é o dono da empresa. Porque quando você entender isso, vai ser incrível.